Mentalidade empreendedora. O tema da nossa live de hoje é mentalidade empreendedora. Vamos entender isso? Vamos entender isso juntos. Vamos lá. O que significa mentalidade? Mentalidade significa entendimento, maneira de pensar. Mentalidade é isso. Como eu entendo as coisas, como que eu penso sobre determinadas coisas. Então, primeiro vamos entender o contexto da parada para a gente mergulhar a fundo na mentalidade empreendedora. Então, mentalidade significa entendimento, maneira de pensar. E o que significa empreender? Empreendedor é alguém que empreende, ok? Então, uma mentalidade empreendedora é a mentalidade de alguém que empreende. O que significa, Márcio? Empreender. Empreender significa conseguir ou tentar fazer algo difícil. Conseguir fazer coisas difíceis. Tentar fazer coisas difíceis. Isso significa empreender. Colocar em execução. Empreender significa executar algo, colocar em execução, pegar um projeto e executar, ir para cima, fazer aquele projeto acontecer. Realizar. Esse é um sinônimo de empreender também, realizar. Eu chamaria o empreender de fazer acontecer. Nós vamos falar disso agora. Então, a mentalidade empreendedora significa mais ou menos isso, ó. Eu tenho uma maneira de pensar, né? Eu tenho um entendimento de que eu consigo fazer algo difícil. Ou seja, mentalidade empreendedora, mentalidade, entendimento, maneira de pensar, empreender, conseguir fazer algo difícil, realizar. Então, a mentalidade empreendedora, ela tem uma maneira de pensar o seguinte: eu consigo fazer coisas difíceis, aquilo que a maioria não consegue. Ou seja, empreender não é para qualquer um. Exige alguns quesitos, alguns pontos chaves ali, algumas virtudes, né, que eu vou falar para você já, algumas competências, algumas virtudes, né, que eu vou compartilhar com você agora. Então, realizar aquilo que eu penso, que eu entendo que é difícil, mas é possível. Então, mentalidade empreendedora é isso. Vamos falar de visão empreendedora antes da gente entrar nos pontos chaves de uma pessoa que tem uma mentalidade empreendedora. Quais são o que eu preciso para ter uma mentalidade empreendedora? Quem tem uma mentalidade empreendedora, que virtudes essa pessoa tem? Né? Como que ela pensa? Qual é a visão? Como é que funciona isso? Né? Como que essa mente funciona? A gente vai falar disso. Antes, eu quero falar de uma visão empreendedora. Eu escrevi isso porque eu achei fantástico. Eu fui desenvolvendo algumas coisas, fui pesquisando e fui desenvolvendo aqui. Presta atenção. O empreendedor tem uma mentalidade única. Ele tem uma mentalidade única, uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade ímpar. É determinado e autoconfiante, que não se rende com facilidade e está disposto a sacrificar-se para alcançar os seus objetivos. Esse é o empreendedor. Geralmente, o empreendedor é criativo, possui qualidades de liderança, não tem medo do fracasso, aprende com os erros, enxerga as oportunidades onde os outros veem problemas. Esse é o empreendedor. Cara, eu diria que é a melhor definição de empreendedor que eu já vi na vida ao longo desses 18 anos, né? E, Márcio, beleza, então como que eu faço uma avaliação se eu tenho uma mentalidade empreendedora? Como que eu consigo perceber se uma pessoa tem uma mentalidade empreendedora? E se eu não tiver, tem jeito para mim? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Alguma coisa que eu possa ajustar para desenvolver essa habilidade, para desenvolver essas características, né? Essas virtudes para uma mentalidade empreendedora? Sim. Muitas pessoas
não tem todas as qualidades de um empreendedor, de uma mentalidade extremamente empreendedora. Geralmente você tem uma ou outra, mas à medida em que você começa a andar com pessoas que empreendem, pessoas que têm um mindset diferente, pessoas que têm uma mentalidade diferenciada, você começa a se tornar aquilo. Por isso que a gente sempre fala que nós somos, né? Antigamente mamãe dizia o seguinte: quem se mistura com porco farelo come. Hoje em dia o ditado é: você é a média das 5 pessoas que você anda, que você está mais próximo. É a mesma coisa. Mamãe queria dizer a mesma coisa de uma maneira diferente. Ou seja, me diga com quem andas que te direi quem és. E no multinível o ditado é: me diga com quem andas que te direi o quanto ganhas, né? Então, basicamente, tudo isso é a mesma coisa, é isso que eu acabei de falar. Então, existem algumas características, algumas virtudes, algumas coisas que você desenvolve ao longo da vida que vai te tornando cada vez mais, tornando sua mente, né, a sua mentalidade cada vez mais empreendedora. Mas andar com as pessoas certas, ouvir a coisa certa, ler a coisa certa, se alimentar da coisa certa, né? Eu diria que, assim como para você desenvolver músculos, né, no corpo, você precisa treinar o seu músculo. Para você desenvolver, você consegue também desenvolver músculos emocionais, músculos mentais, como? Trabalhando aquelas áreas da sua cabeça que precisam ser trabalhadas. Se eu tenho um problema de visão, de autoconfiança, eu vou ouvir pessoas que têm autoconfiança, eu vou ler sobre autoconfiança, eu vou, provar a minha autoconfiança até que eu me torne autoconfiante. Então, assim como você desenvolve músculos no corpo, assim como você desenvolve, habilidades motoras, coordenação motora para algo, você também desenvolve novas maneiras de pensar, novas, dizem que são conexões, né, neurais e tal, aí já é um papo mais de coach cabeça, né? Eu não quero entrar nesse viés de falar muito difícil, mas é como se você treinasse a sua mente e ela fosse se desenvolvendo, assim como o seu corpo se desenvolve quando você treina numa academia. Treinasse seus pensamentos e você desenvolvesse pensamentos melhores, entende isso? Então é mais ou menos isso que eu quero dizer para você. Então, cara, tem jeito para quem não tem todas as características. Tem jeito. Às vezes você entra com uma ou duas, você se lança com uma ou duas características empreendedoras e quando você vê, você está no meio de pessoas que têm habilidades que você admira, você quer ter, né? E quanto mais você anda e ouve essas pessoas, mais você vai desenvolvendo a sua também, entende? Eu costumo dizer que a gente cresce, né? A gente aprende, a gente se desenvolve pelos 5 sentidos que a gente tem: ouvindo, né? Vendo, falando, declarando, porque as declarações que você faz, a comunicação que você produz, a fé vem pelo ouvir. Então, quando você fala, você ouve. Se você fala repetidas vezes, você muda um pensamento através disso, né? Que é o que a gente chama de matriz ativa de crença, né? Para você criar novas crenças, isso é uma matriz ativa. Você mesmo declara e vai mudando isso por repetição. E você, pelos seus sentidos, visão, audição, pelo que você toca, você desenvolve também algumas habilidades tocando. Enfim, os seus sentidos, eles te ajudam nisso. Por isso que a gente sempre fala: ouça áudios positivos, leia, né, livros que vão em direção ao seu objetivo, aquilo que vai te levar ao seu objetivo, que tem a ver com aquilo que você quer para a sua vida. Ande com pessoas, né? Modele pessoas que têm o resultado que você gostaria de ter, ou são de uma maneira, ou agem de uma maneira que você gostaria de agir, e obviamente você vai chegar lá. Vamos lá, vamos na primeira característica que eu vejo numa pessoa de mentalidade empreendedora. Primeira característica, anote aí: visão. Não apenas não é visão do olho, não. É uma visão de futuro, é uma visão mental, é clareza no que quer, é clareza de futuro, é clareza de objetivos, entende? Então, visão de futuro, visão positiva e visão estratégica. Então, empreendedores, pessoas de mentalidade empreendedora,
são pessoas de visão, pessoas que têm visão de futuro. Elas olham lá na frente, elas não estão olhando agora, elas não ficam olhando para o passado, elas olham para frente, né? Elas dirigem seus carros olhando o quê? O para-brisa. Por isso que o para-brisa é gigante e o retrovisor é pequenininho. O espelho retrovisor representa o passado, por isso que ele é pequeno. Então você tem que doar pouco tempo, pouco da sua vida, pouco do seu tempo para ficar olhando o passado. O passado é só para você olhar e falar assim, caramba, eu fiz uma cagada lá e eu não posso fazer de novo aqui. Mas eu sigo olhando para o para-brisa, que representa o meu futuro. E eu dirijo o meu carro aqui no meu momento presente, né? O meu presente. Então eu estou aqui. Atitudes do meu presente dentro do meu carro, dirigindo, manejando o meu carro. Então as atitudes aqui no meu presente, no meu momento presente, estão me levando para o futuro, que é para onde eu estou enxergando no para-brisa. Cara, essa analogia é fantástica, porque você consegue saber exatamente a dose que você precisa dar de atenção para o seu passado, para o seu presente, para o seu futuro. E olha que coisa interessante, igual como num carro, quando você já tem o costume de dirigir, você já está bom de direção, você pouco se preocupa com o presente, porque você já faz automático. Assim como um empreendedor que já está no empreendedorismo, trabalhando, lutando pelos seus sonhos, focado no futuro, no início você se preocupa muito com o presente, mas depois que você fica bom nas suas características, nas suas atitudes diárias, você já não está mais preocupado com as suas atitudes diárias, você só sabe que você precisa fazer. Já está no automático e você vai fazendo. E o futuro vem cada vez mais próximo, assim como você dirigindo um carro em direção ao seu próximo objetivo, do ponto A para o ponto B. Então, o primeiro ponto, a primeira característica, a primeira virtude de uma pessoa que com uma mentalidade empreendedora é visão. Visão de futuro, visão positiva e visão estratégica. Você precisa ter uma visão estratégica das coisas. Está sempre pensando qual é o próximo passo, o que eu posso fazer aqui, o que eu posso ajustar ali. O cara está sempre pensando nisso. Ele não está pensando, por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Por que aconteceu aquilo? Não. O que eu posso fazer então para mudar, para melhorar, para ajustar, para que isso não aconteça de novo? Então, ponto número 1, visão. Ponto número 2, que eu destaco de uma pessoa com uma mentalidade empreendedora: coragem. Se estiver sendo bom para você a experiência, bota o coraçãozinho aí que eu quero ver os corações, beleza? Coragem. E anota, escreve o que eu estou falando. Coragem. Uma pessoa de mentalidade empreendedora é uma pessoa corajosa, ela se arrisca, ela não tem medo, ela é ousada, né? A Bíblia fala sobre o espírito de ousadia e intrepidez, ir lá e fazer. A galera do digital fala, feito é melhor que perfeito. Né? Então faça, mesmo que você cara, eu não sei se vai ficar bom, meu irmão, vai lá e faz. Errou, levanta de novo, até ficar bom. Ninguém fica bom só ouvindo, aprendendo e lendo. As pessoas ficam bom quando elas pegam o seu conhecimento e colocam em prática. Então, para isso, para pegar algo, um conhecimento, para se lançar, colocar em prática ações, né? Ações ousadas, é preciso de coragem. Sem coragem, brother, tu não vai a lugar nenhum. Sem visão e sem coragem, esquece. Eu costumo dizer, né, que para empreender você precisa de duas coisas, né? Nas minhas apresentações de negócio. Você precisa você precisa de dinheiro e coragem, ou um ou outro. Se você não tem, você precisa dos dois, né? Dinheiro e coragem, para você empreender no mercado tradicional. Porque se você não tiver dinheiro e tiver coragem, você não consegue. E se você tiver coragem, se você tiver dinheiro e não tiver coragem, também não dá. Então a maioria das pessoas que não empreendem no tradicional, pessoas que querem ter um negócio próprio, mas têm medo de empreender, é por isso. É porque às vezes ela tem coragem, mas não tem dinheiro. E às vezes ela tem dinheiro e não tem coragem, né? Quando você casa os dois, dinheiro e coragem, você consegue empreender no tradicional. No multinível você não precisa nem de dinheiro, porque o multinível é ridículo o investimento que você faz para ser um empreendedor de marketing de rede, de marketing de relacionamento. Você não precisa de dinheiro. Se alguém disser para você que precisa de dinheiro para fazer multinível, essa pessoa está equivocada. Ela precisa ver alguns treinamentos meus e ela vai entender que
que ela não precisa de dinheiro para fazer multinível, ela precisa de visão e coragem, isso ela precisa, beleza? Então, as pessoas de coragem, elas encaram os seus desafios e os problemas de frente. Elas não se escondem, elas não têm medo do porvir, elas não têm medo do que pode acontecer. Porque elas sabem o seguinte, aconteça o que acontecer, eu terei coragem para me superar e para fazer de novo, porque eu tenho uma visão clara de onde eu quero chegar, entende? Então, ponto número 1, visão. Ponto número 2, coragem. Ponto número 3, terceira característica, que eu acho assim, fundamental para um empreendedor, para alguém com uma mentalidade empreendedora, ou de alguém que tem uma mentalidade empreendedora, sabe qual é? Confiança. Anote aí. Confiança em si próprio. O que significa isso? Autoconfiança. Confiança em si próprio. Mesmo que o chamem de louco, ele acredita em si e nos seus projetos. 100%. Uma pessoa que não confia em si mesmo, brother, vai para onde? Vai a lugar nenhum. E eu posso te falar uma coisa muito, muito séria. Anote isso aí, cara, grava isso. A maioria das pessoas que estão no multinível há muito tempo, e não crescem, tem dificuldade de crescer, tem problemas de autoconfiança. Elas acreditam no multinível, elas acreditam na empresa, elas acreditam no produto, elas têm prova social a dar com pau, mas tem um problema. Ela acredita que tudo funciona, ela só acredita só que tem uma coisa que falha. Ela muitas vezes não acredita que vá funcionar para ela. Ela acha que é para o fulano, para o beltrano, para o ciclano, porque ele é melhor do que eu, porque ele faz assim, porque ele tem contato. Aí vem as desculpas. Ele começa a encontrar um monte de historinha para justificar o porquê que um monte de gente tem resultado e ele não tem. Então, a maioria das pessoas que não tem sucesso no multinível tem problema de autoconfiança. Às vezes ela até acredita nela, mas ela não acredita que o negócio é para ela. Eu não tenho perfil. Eu não sei se é para mim. Eu já queimei minha lista, não sei se eu vou conseguir. E aí começa esse diálogo interno autodestrutivo que impede ela de avançar. Meu irmão, confiança tem a ver com crença. Tem a ver com crer, com acreditar em você. Crença é uma coisa e acreditar é outra, ok? São coisas distintas, mas são muito próximas. Mas você precisa acreditar em você e você precisa crer também, crer que vai dar certo. E quando isso não acontece, quando você não está 100%, quando você não está cheio de crença, cheio de autoconfiança, entra a dúvida. Entrou a dúvida, você volta para o final da fila, né, do teu negócio de multinível. A dúvida é o maior inimigo do sucesso. O maior inimigo do sucesso não é qualquer outra coisa que vão te falar aí, é a dúvida. Você colocou dúvida se vai dar certo ou não, você está fadado a fracassar. Porque a dúvida, ela não permite que você mergulhe de cabeça. A dúvida não permite que você dê 100% de você. A dúvida não deixa você colocar o coração nas coisas 100%, tua mente e seu coração 100%. Então a dúvida rouba o teu sonho, ela rouba o teu sucesso. Beleza? Vamos no ponto número 4. Quarta característica de um empreendedor, de uma pessoa com uma mentalidade empreendedora. Raciocínio prático. As pessoas que empreendem, elas são objetivas e são eficazes. Elas têm raciocínio prático. Elas pode estar acontecendo 1000 coisas. Ela vai buscar um ponto rápido e objetivo para a solução. O que tem que fazer agora para neutralizar essa situação ruim que está acontecendo? Tal coisa. Pum! Raciocínio prático. Então é isso aqui que nós vamos fazer. Mas vai ter que mandar embora. Mas vai ter que sacrificar não sei o quê. Meu irmão, é isso aqui que tem que fazer. Essa é a solução. Raciocínio prático. Eu diria que raciocínio até rápido, né? Mas o prático tem a ver com buscar aquilo que, como é que eu vou dizer? Uma solução meio que óbvia, né? Independente do que aconteça, ele vai lá e toma uma decisão e tem um raciocínio eficaz, objetivo, né? Alguma coisa que vai resolver logo. Ele não fica esperando, e agora? Ai, meu Deus, pum, pau. Ele pensou,
toma uma decisão e vai. O ponto número 5 tem a ver com isso. Ponto número 5, quinta característica, capacidade de decisão. O empreendedor, um homem e uma mulher de uma mentalidade empreendedora, eles têm capacidade de tomar decisões, e às vezes decisões difíceis, mas eles não sofrem, né, para tomar uma decisão difícil. Ele sabe que aquilo é importante pelo sonho dele, pelo objetivo dele, pelo projeto que ele está envolvido, que ele está construindo. Então ele vai lá e toma a decisão. Tem capacidade de fazer escolhas e fazer constantemente. Pessoal, presta atenção numa coisa. Todo dia nós fazemos várias escolhas. Todo dia. Quando você acorda, você escolhe se você vai escovar o dente primeiro ou se você vai tomar café primeiro. Quando você acorda, você escolhe que roupa você vai colocar. Você escolhe se vai tomar banho agora ou daqui a 10 minutos, daqui a 20. Toda hora a gente toma decisão. Toda hora a gente toma decisão. Nós estamos acostumados a tomar decisões, só que decisões pequenas, decisões corriqueiras, decisões que muitas vezes não envolvem uma mudança, uma transformação, um upgrade, uma virada. E quando a maioria das pessoas se deparam com uma situação que elas precisam tomar uma decisão que vai mexer um pouco mais na vida dela, que vai tirar essa pessoa da zona de conforto, as pessoas travam. O empreendedor não. Por que ele não trava? Porque ele sabe o que ele quer. Tem a ver com as outras coisas que eu vou falar aqui. Ele sabe o que ele quer, ele tem um sonho, ele tem um objetivo, ele tem uma visão. Ele tem uma visão de futuro, ele tem uma visão positiva e ele tem uma visão estratégica. Então, ele tem capacidade de tomar decisões, fazer escolhas. Ele sabe que a cada escolha tem uma renúncia. Tomei uma escolha, fiz uma escolha, eu estou renunciando a algo. Mas é importante que eu faça essa escolha e renuncie isso pelo meu sonho, pelo meu objetivo, pelo meu projeto, beleza? Capacidade de decisão para delegar, né? Então, o empreendedor, uma pessoa de mentalidade empreendedora, ele tem capacidade de delegar, priorizar algo. Ele sabe priorizar algo. Tem pessoas que não sabem, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o empreendedor, ele sabe que ele precisa ter foco, ele precisa priorizar alguma coisa. E às vezes ele precisa abrir mão de outra, naquele momento. E depois ele vai lá e faz o ajuste, depois ele vai lá e ele conserta, depois ele vai lá e ele resolve. Se for um dilema onde ele tem que escolher por algo, ele bota a mão na cabeça, ele coça a cabeça, como dizem os amigos paulistas aí, o cabelo queima, né? Mas ele não hesita. Porque ele vai falar, cara, o que é melhor para o meu objetivo? O que é melhor para o meu sonho? O que é o certo a ser feito? O que precisa ser feito? E ele vai lá e toma a decisão. Ponto número 6, sexta característica de um homem, de uma mulher com uma mentalidade empreendedora. Sexta característica dos empreendedores, competência. Márcio, o que é ser competente? Ser competente, na minha opinião, é fazer acontecer. Se você for pesquisar sobre competência, basicamente é isso. A pessoa competente, ela faz acontecer, né? Existem dois sentidos para competência. Esse do fazer acontecer algo, né? E existe a competência de você saber fazer algo, né? Um é fazer algo e o outro é o saber fazer algo. Então, tem aquela questão de você desenvolver algumas competências. Por exemplo, trocar o filtro de óleo de um carro. Tem pessoas que são competentes para trocar o filtro de óleo de um carro. Tem pessoas que nunca trocaram. Então, quando você vai lá e treina, e vai lá e troca 1, 2, 3, você se torna competente para aquilo. Então, competência é algo que você desenvolve, beleza? Mas essa competência que eu estou falando aqui é mais no sentido de estar determinado a fazer algo, ir lá e fazer. Está decidido a fazer algo e pagar o preço para fazer aquilo, entende? É não ter medo do trabalho, é disso que eu estou falando. Não ter medo da tarefa, não ter medo de se jogar de cabeça até que você consiga realizar aquilo que você quer. Então, quando eu falo de competência, é disso que eu estou falando. O que é competência nesse aspecto aqui? É você fazer acontecer, é você não ter medo da tarefa, não ter medo do trabalho, não ter medo de mergulhar de cabeça até realizar o que você quer, até você chegar no seu objetivo. E se você somar isso, a capacidade de decisão, se você somar isso a um raciocínio prático, se você somar isso a autoconfiança, a coragem e a visão,
Aonde você vai? Fala para mim. Então, uma nota de 0 a 10, você pode fazer esse exercício aí, eu nem coloquei isso aqui na minha live, né, no meu treinamento de hoje, mas você pode, tipo assim, cara, eu vou quantificar isso que o Márcio está falando. De 0 a 10, quanto eu tenho de visão, mas seja realista com você. Né? De 0 a 10, quanto eu tenho de capacidade de decisão? De 0 a 10, quanto eu tenho de competência de ser esse cara que faz acontecer, que vai para cima, que se joga de cabeça, não para, não tem medo do trabalho, não tem medo da tarefa, não negocia, não fica dando desculpa. Comece a se autoavaliar, cara, porque quando você faz uma autoavaliação sincera a seu respeito, você consegue mensurar, medir a sua evolução nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos da sua vida. Então, medir a evolução é extremamente importante, né? Eu sou um cara que eu já entendi algo. Se eu não tiver um sonho claro, se eu não tiver um objetivo, se eu não tiver uma meta, se eu não tiver um sonho novo para realizar, eu me acomodo. Eu, Márcio Ângelo, tenho essa situação. Eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar. Se eu não estiver enxergando qual é o próximo carro, qual é a próxima casa, qual é a próxima moto, qual é a próxima viagem, se eu não estiver enxergando isso, cara, eu não faço. Entende? Então, é dessa maneira que eu funciono. Eu preciso de sonho. Eu sou assim. Eu preciso de um sonho. Ou eu preciso de uma necessidade, de um chicote atrás, ou eu preciso de um objetivo aqui na frente, né? Eu prefiro o objetivo na frente, porque o chicote atrás significa que as coisas não estão indo muito bem, né? Quando você tem um leão correndo atrás de você, é pior do que você ter um objetivo para você correr atrás. Eu prefiro ser o leão correndo atrás do meu objetivo, entende? Então, muitas pessoas só funcionam quando tem alguém correndo atrás dele. Quando o nome suja, quando dá BA no carro, quando a Caixa Econômica quer pegar o apartamento de volta, aí o cara corre, aí ele vai, meu irmão, agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer porque eu tenho que pagar. Aí quando ele paga, ele é como, tô com as contas pagas, maravilha. A maioria das pessoas são assim, cara, acomodados. Esse é o acomodado. A diferença do cara incomodado para o cara acomodado é essa, né? O cara que está incomodado com a situação dele, ruim ou boa, ele está sempre em busca de algo. O acomodado não. Quando ele, meu irmão, ele está tranquilaço, está com a conta paga, está não sei o que, sossegou, fica lá de boa. Vamos em frente. Então, falamos aqui de competência. Ponto número 7. Sétima característica de um empreendedor ou de uma empreendedora. Liderança. Normalmente, essas pessoas têm a liderança aflorada. Márcio, eu não tenho isso muito aflorado. Dá para desenvolver? Dá para desenvolver. E eu ainda te recomendo, deixa eu ver aqui se eu tenho um livro aqui para te mostrar. O meu primeiro livro de liderança, eu já mostrei aqui em algum treinamento meu, aqui, ó. Primeiro livro de liderança que eu ganhei na vida, inclusive eu te recomendo ele. As 21 indispensáveis qualidades de um líder. Eu já dei um treinamento de liderança aqui falando sobre, não sobre ele, mas sobre algumas coisas que tem aqui. Então, ó, as 21 indispensáveis qualidades de um líder, de John Maxwell, um dos caras mais respeitados no mundo. Ele tem um curso chamado Lidere. Eu já fiz alguns módulos do curso Lidere, não consegui fazer todos os módulos porque é um curso itinerante e por algum motivo eu me desconectei, não soube mais onde eles fizeram isso. Mas é um dos caras que fala sobre liderança de uma maneira, como é que eu vou dizer, clara, objetiva e de uma forma incrível, que você aprende muito sobre isso, né? E você vai buscando isso, você vai desenvolvendo isso. Assim como músculos, você desenvolve a habilidade de liderança praticando isso. E eu acredito que todo ser humano nasce com uma semente de liderança em si, né? Então, de uma certa forma, você tem alguma medida de liderança. Quando você convida ou convence um amigo para jogar uma bola com você, e ele vai, ele não estava querendo jogar bola e você insistiu, ele foi, de uma certa forma você o liderou. Então existe uma semente de liderança em todos nós. O que você precisa é aprender a cultivar, saber qual é o adubo dessa semente de liderança que você tem, começar a adubar essa semente de liderança, regar a semente de liderança e fazer com que ela cresça, né? Com que essa liderança cresça em você, né? E liderança tem um negócio legal. A liderança, ela transmite força. Preste atenção sobre liderança. Ela transmite força
e confiança para que o time torne o seu projeto viável. Quando a gente fala de liderança, a gente fala... A primeira pessoa que a gente tem que se liderar somos nós mesmos. Nós temos que nos liderar primeiro. A gente se lidera com disciplina, né? Com persistência, com consistência, ações com persistência e consistência, disciplina, com foco. Isso tudo nos ajuda, né, na nossa autoliderança. Eu vou me liderar. E a partir do momento que eu tenho isso, eu consigo transmitir isso para outras pessoas, né? Por que você está aqui me assistindo agora? De alguma certa maneira, eu exerço uma influência sobre você. Isso é liderança. Você viu em mim algo que te chamou a atenção. Caramba, ele fala sobre isso, ele tem autoridade sobre isso, ele é um exemplo sobre isso, ele é uma prova social disso. Então eu vou seguir esse cara para que eu possa chegar nos meus objetivos. E é assim que funciona. Então, aos poucos, quando você faz, como que eu consegui ter a admiração de muitos empreendedores? Antes de ter a admiração desses empreendedores, primeiro eu empreendi. Eu me liderei primeiro, eu gerei resultado primeiro, eu dei exemplo primeiro, eu mostrei que era possível e aí, hoje, as pessoas querem aquilo que eu consegui e elas sabem que eu sei o caminho e por isso elas me seguem. Assim vai ser com você no futuro. Talvez hoje você esteja liderando uma pessoa, talvez você esteja liderando só os seus filhos, mas fique tranquilo, né? Se você caminhar, se você fizer o que tem que ser feito, se você focar, né, naquilo que é importante, ler, buscar o conhecimento, andar com as pessoas certas, ouvir as pessoas certas, estar junto, né, como é que eu vou dizer? Imergir mesmo, mergulhar de cabeça no aprendizado sobre isso. E no seu dia a dia você praticar isso é uma questão de tempo. Você nem vai perceber, mas daqui a algum tempo vão ter dezenas, centenas de pessoas seguindo você, buscando aconselhamento com você, desejando ser parecido contigo, querendo trabalhar com você. Hoje no multinível, antigamente eu ficava que nem um louco correndo atrás dos outros, os outros me negando. Hoje as pessoas me procuram para trabalhar comigo, entende? Por que isso aconteceu? Porque lá atrás eu paguei um preço. Essa competência aqui, né? Eu fiz acontecer, né? Então você precisa fazer acontecer e, obviamente, mesmo quando você ainda está no processo de fazer acontecer, você consegue trazer pessoas com você. Porque essa questão aqui que ele fala de força e confiança do líder, né, para que o time torne o seu projeto viável, também tem a ver com visão. Quando você tem clareza da sua visão, clareza de para onde você está indo, dos seus objetivos, isso atrai as pessoas. Porque as pessoas querem ir para onde as pessoas de sucesso estão indo. Então, quando você tem clareza, quando você tem uma visão de futuro, uma visão positiva, uma visão estratégica e você começa a caminhar para lá, pessoas que estão meio que perdidas e olham você caminhando para um objetivo, quando você fala desse objetivo, desse sonho, dessa visão com convicção, com segurança, e é tudo que as pessoas querem, convicção e segurança, elas vão te seguir. Mesmo não sabendo onde ainda, mas só pela sua postura, pela sua atitude, elas te seguirão. E no caminho elas vão encontrar os seus objetivos, os seus sonhos e vão caminhar junto com você. Entendem isso, beleza? Vamos lá. Ponto número 8, oitava característica das pessoas de mentalidade empreendedora. Foco. Foco. Sabe o que quer e não se distrai na sua jornada. Pessoas que têm foco sabem o que querem. E muito mais do que saber o que quer é não se distrair com o que vai acontecendo ao longo da sua jornada. Interessantíssimo isso no multinível. Uma pessoa nunca fez multinível. Ninguém nunca chamou ela para nada. Impressionante. Presta atenção no que eu vou te contar e me diz se não é verdade. Pensa aí, avalia se não é verdade. O cara nunca fez multinível, ele nunca trabalhou com empreendedorismo, ele começa a empreender. Aí quando ele começa a empreender, é natural que o comportamento dele mude. Porque para empreender exige comportamentos diferentes de uma pessoa que não empreende, de uma pessoa que só serve a uma outra pessoa, que só trabalha para uma outra pessoa, que é empregado de uma outra pessoa. Então, quando você começa a empreender, você começa a ter automaticamente, naturalmente, atitudes e comportamentos diferentes. E nunca te convidaram para absolutamente nada. Isso acontece muito no multinível. E aí é só você começar
a bater o primeiro, o segundo, o terceiro nível da empresa que você está, começa a aparecer um monte de gente para te chamar para fazer um monte de coisa. E essas pessoas sempre existiram na tua vida e nunca te chamaram para nada. É interessante isso, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas começam a ver um movimento diferente, começam a enxergar você de uma maneira diferente. E isso atrai, presta atenção, comportamentos empreendedores, atitudes empreendedoras atraem empreendedores. É interessantíssimo isso. O cara começa a fazer multinível aqui. Vamos dar um exemplo da Rinode. O cara começa a fazer multinível na Rinode. O cara nunca fez multinível. Começa a fazer multinível na Rinode. E ele tem um monte de amigo que ele nem sabe que faz outras coisas. É só ele começar a crescer aqui que começa a aparecer um monte de urubu chamando ele para fazer outra coisa. O que é isso, mano? Isso é uma armadilha para roubar o teu foco. E outra coisa, quando você está focado no seu objetivo, mano, de verdade, tampe os seus ouvidos e os seus olhos para qualquer outra coisa. Porque geralmente, quando vem algo para te tirar do teu foco, geralmente é muito atraente, é muito interessante, é muito, como é que eu vou dizer? A grama parece que é mais verde do que a sua, do seu quintal, entende? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Foco é estar o tempo todo confirmando o que quer e sua visão com suas atitudes. Ou seja, é você estar o tempo todo confirmando o que você quer e confirmando a sua visão com as suas atitudes. Foi isso que eu escrevi aqui, né? Até me confundi um pouco aqui. Então, como é que eu confirmo o que eu quero e a visão que eu tenho de futuro? Com as minhas atitudes diárias. Eu não desvio nem para a direita e nem para a esquerda. Eu sei onde eu quero chegar, eu vou mirar lá, eu só falo nisso, eu só penso nisso, né? Eu vivo para isso, eu respiro para isso, eu como para isso, e aquele ali é o meu objetivo, né? Aquele ali é o meu sonho. Então, eu não desvio meu foco. Porque, meu irmão, de verdade, o que mais tem é coisa aparecendo no mercado agora, na internet, te convidando, é e-mail, é Instagram, é WhatsApp. Cara, a mídia social rouba o foco, né? As piadinhas engraçadas do Instagram roubam o foco. A política agora pegando fogo rouba o seu foco. O Covid-19 rouba seu foco. Mano, foco. Continua olhando para o seu objetivo. Não deixa isso te distrair, beleza? Ponto número 9. Nona característica, nona virtude que eu acredito que as pessoas de mentalidade empreendedora têm: disciplina. Disciplina. Você sabe que existe altos e baixos, o cara sabe que existe altos e baixos. E a disciplina o faz passar por isso focado. Exemplo. Entrou a pandemia, entrou a quarentena. O cara tem foco, tem liderança, tem competência, capacidade de tomar decisão, ele tem tudo que eu falei até agora. Se ele não tiver disciplina, ele se perde, mesmo tendo foco. Porque foco sem disciplina, brother, é meio que uma parada, é contrário, não funciona, entende? Eu tenho foco e eu preciso ter disciplina, eu preciso ter cadeia, eu preciso continuar caminhando em direção ao meu foco. Eu preciso continuar fazendo o que eu fazia. Com crise ou sem crise, eu continuo mostrando o plano. O meu plano não é mais presencial, eu vou para o online, né? O meu treinamento com a minha rede não é mais presencial, eu vou para o online. Eu tenho que ter disciplina, eu não posso parar, né? Para mim está sendo de grande valia, né? Está sendo uma grande escola esse momento de quarentena, né? Eu aprendi a fazer lives. Antes do momento de quarentena, eu decidi fazer 5 lives em fevereiro, lembra? Na semana do multinível. E eu fiz 5 lives, né? E foi maravilhoso, porque teve lá a minha live do 4º dia, deu 1.800 pessoas. Eu fiquei, caraca, meu irmão, pipoco do trovão, né? Depois que entrou a quarentena, em vez de melhorar, piorou, porque tem tanta live que todo mundo está distribuído num monte de live aí. Todo mundo decidiu fazer live, tá todo mundo trabalhando online, e é óbvio, ninguém aguenta ver 3, 4, 5 lives no dia, ninguém aguenta, meu irmão. Entendeu? E você precisa ter foco mesmo, entende? Agora, aí entrou a quarentena, eu dava treinamento sempre, eu rodava o sistema de vez em quando. Foi maravilhoso, porque agora eu me conecto com você por aqui, você me assiste da sua casa, no conforto da sua casa. Quem não tá aqui, meu irmão, é porque não quer estar. Se o cara do meu time não tá aqui,
é porque não quer estar. Quando o cara fala assim, pô, cara, tô precisando de ajuda em tal coisa, eu falei, ó, falei isso na live tal dia, você tava? Não, é só lamento, amigo. Agora busca aí com alguém para ver se você pega a informação, entende? Então, bicho, é disciplina. Vão ter os altos e baixos, vão ter os momentos de dificuldade, vão ter as adversidades. E só tem uma coisa que vai te fazer passar pela adversidade: o foco e a disciplina junto. Né? É óbvio, somado ao teu sonho, né? A tua visão de futuro, obviamente, ela sempre está presente, a visão de futuro. Mas o foco e a disciplina é o que fazem você passar pelos momentos de adversidade, pelos momentos de baixa, tranquilo, porque você sabe onde você quer chegar e você não para, beleza? Vamos lá. E o ponto número 10 para a gente fechar, a 10ª característica que eu acredito ser muito importante, né? É uma visão de longo prazo. Empreendedores não têm visão de curto prazo. Quem tem visão de curto prazo, imediatista, é o trabalhador comum, é a pessoa que pensa pequeno. Preste atenção no que eu vou te falar. A maioria das pessoas que são assalariadas não tem dinheiro guardado. O que isso significa? Significa que elas não têm visão de longo prazo, porque se tivessem, elas guardavam um pouco de dinheiro. Ponto número 2. As pessoas que trabalham no mercado tradicional e são empregados, essas pessoas, além de não guardarem dinheiro, elas depositam toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua confiança no salário do mês seguinte. Você já viu uma pessoa quando fica desempregada, como ela fica desesperada? Entende? Por que ela fica desesperada? Porque ela não tem reserva. Porque a visão dela era de curto prazo, não era de longo prazo. Então, desespero tem a ver com falta de visão. Desesperança tem a ver com falta de visão, de futuro. Quando o cara tem uma visão de futuro, né? E ele entende que ele vai empreender, que ele vai construir algo, ele precisa de uma visão de longo prazo. Ele precisa de uma visão de longo prazo. E se ele não tem essa visão de longo prazo, meu irmão, ele vai jogar a toalha mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque o imediatista, ele é ansioso. A ansiedade toma conta dele. Não deu tempo do negócio dar certo, não deu tempo da árvore dar fruto. Ele acabou de plantar uma semente e ele fica do lado da semente esperando a árvore sair do chão, brotar do chão ali, a primeira muda ali, né? E ele fica ali achando que em um ano aquilo vai virar uma árvore e vai começar a dar fruto. Isso não vai acontecer, meu irmão. Não vai acontecer. Entenda uma coisa, nada, anote isso, nada que é grandioso e sólido acontece da noite para o dia. Nada que é grandioso e sólido acontece no curto prazo. Tudo que é grandioso, sólido, bonito de se ver, histórias inspiradoras, elas acontecem de médio a longo prazo. Por que, Márcio? Porque isso significa maturidade, amadurecimento. Qual é o melhor fruto de uma árvore? O fruto que acabou de nascer, o fruto verde, né? Ou o fruto maduro? Qual a diferença do fruto verde para o fruto maduro? O fruto maduro é aquele fruto que esperou o tempo certo, no seu devido tempo, ele amadureceu na árvore. Quando você tira um fruto verde e tenta amadurecer ele embrulhado no jornal, dentro do forno, igual se fazia antigamente, ou na despensa da sua casa, aquele fruto pode parecer maduro, ele pode amarelar, né? Aquele fruto que você tirou verde, ele pode até aquela banana verde, ela pode até amarelar, aquela manga verde pode até amarelar, mas isso não significa que ela amadureceu. Ela está no processo, sabe de quê? De apodrecimento. E quando você tira uma fruta antes do pé, quando você quer um resultado antes da hora, além de, né, não estar como deveria estar, como deveria ser, não ser sólido, não tem os nutrientes que você precisa. As frutas tiradas do pé, de vez ou verde, não tem todos os nutrientes que você precisa. Então ela não vai ser o suficiente para você. Então é muito importante você entender. Empreendedorismo exige, né, uma pessoa com uma visão empreendedora, com uma mentalidade empreendedora, ela precisa ter
visão de longo prazo. Ela não pode ter pressa das coisas acontecerem. Ou melhor, eu diria que pressa você pode até ter, mas você não precisa, você não permita que isso vire uma ansiedade. Ter pressa não é ruim, porque faz você trabalhar mais, faz você correr mais, faz você lutar mais, faz você botar mais força no que você está fazendo. A pressa não é ruim, mas a ansiedade sim, porque a ansiedade ela faz você jogar a toalha antes da hora. Ela faz você tirar a fruta do pé antes do tempo. E aí, meu amigo, esse que é o problema. Já viu aquelas pessoas que entram num negócio, faz um negócio, aí ele não dá certo, ele abre outro, e aí não dá certo, ele abre outro, e não dá certo. Será que não deu certo ou será que ele não esperou o tempo certo? Entende? Então, recapitulando o que nós falamos aqui hoje, falamos de mentalidade empreendedora. Quais as características, as virtudes de pessoas com mentalidade empreendedora? Primeiro, visão. Visão de futuro, visão positiva, visão estratégica. Segundo, coragem. Sem coragem você não vai a lugar algum. Terceiro, confiança. Você precisa ser autoconfiante, não só confiar em você, confiar em si próprio, mas também confiar no seu projeto, naquilo que você está fazendo, 100%, sem ter dúvida. Quarto, raciocínio prático. Você precisa ser eficaz e objetivo, né, como empreendedor. 5, quinta característica, capacidade de decisão, capacidade de delegar, de priorizar algo, de escolher os parceiros certos, de fazer a coisa certa. Você precisa saber tomar decisão e saiba que a cada decisão, a cada escolha há uma renúncia. E você precisa pagar o preço dessa renúncia de boa, sabendo que está valendo a pena pelo seu objetivo. Ponto número 6, sexta característica, competência. O que é competência? É fazer acontecer. É não ter medo de trabalhar, é não ter medo da tarefa que vai ser dada, é não ter medo de mergulhar de cabeça, competência. Ponto número 7, sétima característica, liderança. Todo empreendedor, ele tem a liderança aflorada nele, se não tem, ele acaba desenvolvendo naturalmente. Ele entende que entender de gente, relacionamento é importante. E ele aprende, nem que seja na marra, a liderar. E liderar não é impor, liderar não é impor, liderar não é chefiar. Liderar é inspirar. Liderar é compartilhar de algo, de uma visão, e que aquelas pessoas se apaixonem pela mesma visão que você e estejam dispostas a trabalhar junto com você por aquela visão, por aquele projeto, por aquele objetivo. Ponto número 8, oitava característica, foco. Foco. Pessoas que têm mentalidade empreendedoras são pessoas focadas. O que é ser focado, Márcio? É saber o que quer? Não. É não se distrair com o que acontece no meio do caminho. É não se distrair no processo, na sua caminhada para o seu objetivo, para o teu sonho, né? Para a sua visão de futuro. Ponto número 9, nona característica, disciplina. Foco e disciplina vão te ajudar a passar pelos momentos de turbulência. Foco e disciplina vão te ajudar a minimizar os impactos, né, de um momento difícil, de dores, né? Porque você está focado, você está trabalhando. Quando você está trabalhando, você não tem tempo para ficar sofrendo, entende? Minha mãe dizia o seguinte, mente vazia é a oficina do diabo, né? Quando eu era criança. Então, o que é uma mente vazia? Uma pessoa que não está focada, não está trabalhando, não está produzindo, ela está com a mente ociosa. E quando você está com a mente ociosa, meu irmão, tudo que é negativo entra com muito mais facilidade. Então, quando você tem foco, está trabalhando com disciplina, um abraço, você elimina isso e você continua caminhando e vence os momentos de adversidade. E o ponto número 10 é a visão de longo prazo. Visão de longo prazo é fundamental para você que tem uma mentalidade empreendedora, na verdade, para você que quer desenvolver uma mentalidade empreendedora. Beleza? Então, fechamos aqui o nosso treinamento de hoje, mentalidade empreendedora. Beleza? Tamo junto, contem comigo.